gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Capítulo 9 do Êxodo, bora lá? Diz o texto: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Deixa eu te falar algo aqui. Presta atenção que a história aqui do Êxodo, ela está vindo desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 9 sem término. Então, eu não vou colocar os tópicos agora, a partir de agora, né? Em cada capítulo, por quê? Vai ser repetições do capítulo 3, 4, 5, enfim, para não ficar repetitivo, cansativo, por quê? Quer ver um exemplo? Digamos que você vai pegar o capítulo aqui 9, vamos colocar aqui o capítulo 9. Certamente, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar lá do capítulo 1 e explicar para a igreja o que é que está acontecendo, nem que você tenha que fazer um resumo para você entrar aqui no capítulo 9, senão não vai ter sentido você começar a sua pregação sem explicar a história. E eu não vou necessariamente agora ter que repetir cada tópico, mas algumas observações a gente vai fazendo, certo? E uma outra observação aqui muito importante, gente, presta bem atenção, nem toda pregação vai sair perfeita. Eu prego já há muitos anos e eu posso te falar. Tanto que essa semana mesmo eu ministrando, eu vi que a ministração não foi legal. Vai ter dia que você vai pregar, vai ser uma bênção. Mas vai ter dia que mesmo estudando, mesmo orando, mesmo buscando ao Senhor, a pregação ela não vai fluir. Vai ser um tanto até que difícil. Algumas igrejas porque está pesada, outras porque você não está bem, ou porque aquele não era o seu dia. Então, não queira sempre perfeição. Eu sei que a igreja exige da gente sim, às vezes perfeição, então a cara, né, de quem te ouve não está muito bacana, muito legal, muito simpática, mas eu falo para você, permaneça, continue, não é por causa do erro de uma pregação ou de uma noite que todo o seu trabalho ou todo o seu testemunho, ministério, ele vai por água abaixo, certo? Não se frustre e se isso aconteceu, volte, pregue e dê continuidade ao seu ministério em nome de Jesus, tá bom? Bora lá. Verso 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno. E Moisés, olha o que o texto está dizendo agora, ó. Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. O que está acontecendo aqui? Não é aqui mais o Arão. Ainda que o Arão está com Moisés, quem vai começar agora a colocar a mão na massa para que haja operação de milagre em nome do Senhor é Moisés. Lembra que eu falei para você que o começo era o Arão. Agora, quem é? Moisés. Por isso que eu sempre digo, gente, leia devagar, leia com calma, vai devagar. Eu sei que alguns aqui, quando me ouvem aqui na leitura ou na fala, quer que eu fale mais rápido e tal. Gente, essa é a minha voz, esse é meu jeito de ler, esse aqui é o meu jeito de explicar. Não é porque você já sabe um pouco que eu tenho que explicar apenas para você que já sabe. Não. Eu estou lidando aqui com pessoas que nunca leram a Bíblia. E uma leitura não é feita como se você estivesse já pregando. Não. Leitura você tem que analisar texto, onde tem vírgula, onde para, enfim. Então, vai devagar, vai com calma. Caso você ache que eu estou falando devagar, que eu estou muito parada, algo do tipo, vai aí na engrenagem aí que tem quando você vai assistir o vídeo e coloca para ir mais rápido. Coloca lá 1,5, sei lá, 1,25, alguma coisa do tipo, ou 2,0. Não tem problema. Ouça, mas ouça aquilo que a gente está passando para você, senão vai ser uma leitura incompleta e cheia de lacunas que você não vai entender nada. Continuando. Versos 9. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-na diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios, porém
o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha aqui que Deus está deixando bem claro. Eu estou mantendo você assim, Faraó, para mostrar que só há um Deus, para mostrar o meu poder em ti, e que o meu nome, é Deus dizendo, e que o meu nome ele seja anunciado em toda a terra, através do quê? De todas essas maravilhas, de todos esses feitos. Então veja, Deus está mantendo. Por isso que a gente tem que sempre entender que se muitas coisas ruins estão acontecendo, governo, enfim, lideranças, ministérios, tem coisa ruim acontecendo, também tem muita coisa que é Deus que está permitindo até o momento que Ele vem e dá um basta. Sempre leia a mensagem e entenda que tudo que já aconteceu na palavra do Senhor, nós temos que pegar como exemplo para não fazer, mas infelizmente os exemplos estão aqui, parece que estamos imitando e fazendo tudo de novo e cometendo os mesmos erros novamente, né? Sei que não são todos, mas a grande maioria, infelizmente, tem a Bíblia na mão, mas ainda comete os mesmos erros que contém nela, né? Infelizmente, mas oramos, né, para que essa situação mude e Deus tenha misericórdia. Verso 17. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Olha que esse Deus é um Deus de oportunidades. Aqui, se você quiser, você coloca um tópico. Deus da oportunidade. Deus está insistindo, né, com a sua misericórdia. Deus ele está mostrando o motivo de todas as pragas, do porquê ele está fazendo. Deus está dando avisos, chance, oportunidade. Isso aqui é Deus. Então, nunca diga que Deus é ruim. Ele é bom e muito misericordioso. Verso 20. Quem dos servos, olha aqui, ó. Quem dos servos de Faraó, verso 20, temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Veja que tinha gente e tem gente ali no Egito que está ouvindo as palavras do Senhor por meio de Moisés e Arão e está tendo temor. Isso nos lembra, sabe o quê? A fé. A fé vem pelo quê? O ouvir. Então, eles estão ouvindo, estão temendo. Não todos. Olha que lindo, né? Versos 22. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. E o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Essa vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus em saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana.
mas o trigo e o centeiro não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Veja que o que o Faraó está sentindo é remorso, por isso que toda a vida ele se arrepende e volta, se arrepende e volta atrás, diferente de um arrependimento genuíno. E isso aqui também tem muito a ver com a história do Judas, lá, né, de Jesus, o Novo Testamento. É só uma pincelada bem básica do que ainda a gente vai ver mais à frente, tá? Remorso é diferente de arrependimento. É por isso que tem muita gente que na hora diz: Amém, Jesus, eu nunca mais vou praticar esse pecado. Mas não dá muitos dias ou no outro dia já está praticando de novo. Remorso e arrependimento são bem diferentes, certo? Bom, gente, a gente termina nosso capítulo 9 aqui. Próximo vídeo eu vou fazer aqui para vocês indicações de livros que eu já li, tá bom? Aí vai ser mais fácil para você que quer ler, para você que quer meditar, se aprofundar um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor, sem deixar de ler a Bíblia, certo? Deus te abençoe e eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.